Boa noite, meus amados irmãos. Eu peço, meus irmãos, que nós fiquemos de pé. Vamos orar a Deus mais uma vez e agradecer por toda a tua infinita misericórdia que Ele tem derramado sobre nós. Sempre muita felicidade estarmos aqui junto com os irmãos, aprendendo a cada dia mais da sua mensagem, da tua palavra, e graças a Deus por isso. Hoje nós já estamos no capítulo 10 de Apocalipse. Creio que será um capítulo tranquilo para nós, né? Capítulo bem tranquilo, capítulo 10. E daqui eu acho que o capítulo 11 vai ficar um pouquinho mais complexo, né? Mas nós vamos orar a Deus pedindo que Ele venha revelar a sua vontade a nós e, acima de tudo, que Ele clareie os nossos corações. Que o propósito de estudar o livro de Apocalipse não é um propósito de conhecer as coisas do futuro, não é isso que se trata, é conhecer a vontade de Deus. Qual é o problema da maioria das pessoas que interpretam o Apocalipse? Eles acham que é alguma coisa assim, poxa, muito legal, alguma coisa assim. Não, o propósito é que entendamos a vontade de Deus em toda a Escritura. Parece que todos os livros da Escritura têm alguma coisa a nos dizer, menos o livro de Apocalipse. Parece que o livro de Apocalipse é só uma coisa especulativa. Parece que nós não tiramos ensinamento dos livros de Apocalipse, mas muito pelo contrário. Não tem um livro mais pastoral do que o livro do Apocalipse. Tem muitas advertências, tem muitas admoestações, mas também tem muita palavra de felicidade, tem muita palavra de esperança, tem muita justiça, porque Deus vai vir julgar os ímpios, e uma palavra de esperança, que é a igreja que sofreu, ela vai estar nos braços do Senhor, e Deus ainda, e sempre será assim, Ele ainda tem o domínio de todas as coisas, mesmo que aparentemente não pareça. Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, como igreja do Senhor, falando da Tua palavra, falando da Tua vontade, falando das Tuas bênçãos. Pai, nós precisamos que o Deus Espírito Santo esteja aqui conosco. Pai, nos ilumine. Nós não temos a arrogância, Senhor Jesus, de dizermos que sabemos todas as coisas que aqui está contida nesse livro, mas sabemos que Tu é um Deus poderoso e que pode, na medida do Teu amor, da Tua graça e das possibilidades, o Senhor nos conceda, Senhor, que entendamos aquilo que o Senhor tem proposto para que os nossos corações sejam de certa forma alcançados pelas Tuas verdades. Pai, pedimos que o Senhor esteja aqui conosco, nos ensinando, nos admoestando, nos guiando e, acima de tudo, repreendendo o pecado que é em nós, que dificulta o entendimento das Escrituras e o entendimento da Tua vontade. Pai, mais uma vez somos gratos pela oportunidade como igreja estarmos aqui. Pedimos que a cada dia o Senhor envie aqueles que são salvos, que hão de ser salvos através da Tua palavra, e pedimos que o esclarecimento da Tua vontade esteja sempre conosco. Pai, nós agradecemos por tudo, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Livro do Apocalipse, capítulo 10. Nós já estamos quase que na metade do livro, meus irmãos. Quase que na metade dos livros. Apocalipse, capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos,
o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinha do céu, e estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois o anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Pode se sentar. Meus irmãos, está tudo muito claro, meus irmãos? Já posso ir embora para casa, né? Os irmãos já estão bem resolvidos acerca de todos esses assuntos. Os irmãos já estão sabendo exatamente de tudo que está acontecendo, e o pastor só passou aqui para dar uma lidinha no texto, né? Provavelmente não é isso, né? Nós temos aí algumas coisas para falar, mas acima de tudo, das coisas que nós temos a falar, nós devemos recapitular algumas coisas, tá? No capítulo 9, nós encerramos o que? Um momento que foi o verso 21. Do verso 20 ao 21, nós lembramos o que aconteceu, que teve pessoas que foram furdigadas, pessoas que sofreram tantos, que são pessoas do mundo, e mesmo depois de tanto sofrimento, da mente toda perturbada, da sua visão perturbada, o que aconteceu com essas pessoas? Elas não se arrependeram de seus o quê? A Bíblia está falando aqui, dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus roubos. Então nós percebemos que as mensagens que até então foram ditas, parece que não surtem nenhum efeito sobre as pessoas que são ímpias, sobre pessoas que não conseguem aceitar a verdade de Deus como verdade absoluta. Eles buscam outras coisas para se elucubretar, né? Para se complementar, para se satisfazer. E essa é uma mensagem muito dura para essas pessoas. E depois dessa mensagem dura, parece que há alguma recapitulação de alguns acontecimentos que se dão a partir de agora. E os dois primeiros versos, ele fala assim: e vi outro anjo forte. Eram 4, vocês lembram, irmãos? Então aqui está escrito: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E ele tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Talvez essa imagem lembre vocês de alguma coisa. Quem é que tinha um arco na mão? No capítulo 4. E quem que tinha um rosto reluzente como o sol? E qual é aquele que tenha os pés como um latão reluzente, brilhoso? E aí? E ele tinha por sua cabeça o arco celeste, e ele era um anjo forte e que descia do céu. E aí? O que vocês acham que deveria ser esse texto? Muito provavelmente, vocês lembrando do capítulo 4, vocês estão associando esse anjo ao próprio Jesus. Porque me parece que essas características são todas de Jesus. E em detalhe, ele ainda tinha a mão um livrinho aberto. Aí você lembra, quem é que tinha na mão um livro?
né, que tinha 7 selos, né? Aí você lembra de novo: e pôs o seu pé direito sobre o mar e sobre o esquerdo sobre a terra. Nossa, mas o que será que é isso? Como assim? Um gigante? Peraí, você viu que ele era gigante, né? Que você não conseguia nem ver o rosto. E o pé dele, um estava na terra e outro no confins do mar. Então você já viu o tamanho desse anjo. Irmãos, primeiramente nós temos que esclarecer algumas coisas. Algumas pessoas sugerem que talvez esse anjo forte, por essa qualidade, a palavra forte, ela tem uma conotação de vencedor. Então pode ser que alguém pense que se está tratando do próprio Cristo. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai rugir como um leão. Então parece que são todas as prerrogativas do Cristo ressuscitado. Só que tem um detalhe aqui que nós deveria chamar a atenção. Na verdade são dois. Uma, que ele é um anjo. Jesus não é anjo. E outra coisa que você vai entender é que João não se ajoelhou diante dele quando ele apareceu. Isso sugere então que ele é só um anjo. E ele já tinha sido ensinado anteriormente, nos capítulos primeiros, quando ele teve a primeira visão, que quando ele ia se ajoelhar, quando ele viu o anjo, o que o anjo colocou a mão nele e falou: não pode ajoelhar. Por quê? Não é para me adorar. Se for para adorar, tem que adorar quem? Cristo. Então agora você vê o João de pé. No momento nenhum João se ajoelhou nesse texto que nós temos. Então sugere o quê? Que esse anjo forte, ele é o quê? A palavra anjo ela é substituída pelo quê também? Qual a palavra? Mensageiro. Porque a palavra angeloi aí, né, angelos, significa literalmente mensageiro. Aquele que leva uma carta. E nesse caso ele não está trazendo uma carta, ele está trazendo um livro, um livrinho. E esse anjo, pelo jeito, ele é forte e ele é vencedor. E tudo que vem nele descreve quem ele é. Olha só, ele desce do céu, ele vem vestido de nuvem, ou seja, limpidez, claro, pureza. E ele tem na sua cabeça o arco celeste. Vamos lá, irmãos, o que é o arco celeste? Vocês já passaram várias vezes por esse texto. Onde nós vemos o arco celeste? Qual é a primeira vez que o arco celeste aparece? O arco celeste. Não no livro de Apocalipse, na Bíblia, no Antigo Testamento. A aliança de Noé. Ou seja, Deus prometeu o que? Preservar os santos e julgar os ímpios. Não foi isso que aconteceu? Então olha só, a mensagem que vem, ela vem do céu. A mensagem que vem, ela é pura. A mensagem que vem, ela traz uma promessa de preservação dos santos e condenação dos ímpios. E o seu rosto é como o sol, ou seja, santidade e justiça. E os seus pés são como coluna de fogo, ou seja, ninguém para esses pés. E detalhe no capítulo 2: e ele tinha na mão o livrinho aberto, e pôs o que? O pé direito sobre a terra e sobre o mar. Em outras palavras, ele consegue ter grande alcance. Eu dei várias pistas. Irmãos, isso aqui é a mesma coisa que aconteceu no primeiro selo. Esse aqui é o próprio Cavaleiro Branco. E quem é o Cavaleiro Branco? O Evangelho. Porque, irmãos, o Evangelho é a mensagem forte. Ele é aquele que vence para vencer. Ele está recapitulando que o Evangelho, ele é o que veio do céu, porque o Evangelho, ele é uma mensagem divina. Ela vem revestida de pureza e santidade. Ela vem revestida de uma promessa de preservação dos santos e condenação dos ímpios. E o rosto de justiça, ou seja, o rosto era como um sol que traz luz aos pecadores.
e ao mesmo tempo condenação aos ímpios, e os seus pés são como coluna de fogo. Em outras palavras, as colunas de fogo é o que? A própria presença de Deus. Porque não foi assim no deserto? O próprio Deus estava diante do povo. E o que é o Evangelho? É o próprio Deus diante do povo, porque é a própria palavra de Deus diante do povo, é a própria presença de Deus diante do povo. E qual é o alcance dessa palavra? Da terra até o mar, ou seja, aos confins da terra. E é um gigante, né? Você pode ver que é um gigante. Por que um gigante? Porque ele é imparável. Vocês percebem a imagem que está sendo feita aqui? A imagem aqui, nós podemos até associar a Cristo. Por quê? Porque o Evangelho e Cristo, eles estão associados. Por isso que você vai ver várias coisas que estão aqui, ela pode ser associada a Cristo. Assim como o cavaleiro branco, ele pode ser associado a Cristo. Porque a qualidade, as características do cavaleiro branco são as características de Cristo. Só que nós não estamos falando propriamente de Cristo, mas da mensagem dele. Assim como o cavalo branco representa a mensagem triunfante, vencedora, vencendo para vencer, com o arco na mão, com força, com pés à guerra, com a mensagem, assim também é esse anjo forte. Então nós estamos falando do mesmo. Então, vocês estão vendo que no capítulo 9 há uma recapitulação. E vocês vão perceber que toda vez que o Evangelho ele vem sendo anunciado, o que vem atrás? Provações, o rugir do leão, que é julgamento, morte, guerra, vem tudo atrás. Porque o cavaleiro branco ele vai seguindo para vencer. Depois que o Evangelho é pregado, o que vem atrás? Todas aquelas outras coisas que os outros cavaleiros trazem: provação, guerra, calamidade, fome e julgamento final. É o que vem. Primeiro o Evangelho, depois vem todas as outras coisas. Então nós podemos ver essa associação. Se os irmãos estiverem me ouvindo, aqueles que estiverem ouvindo hoje, você vai ver essa associação que está em Apocalipse 1, capítulo 1 até o verso 7. E depois vocês vão perceber que também está no verso 17. São todas essas características, está tudo no capítulo 1. E no capítulo 4 você vai ver o cavaleiro branco. E no verso 3 você vai ver as mesmas características de Cristo sendo associado a esse cavaleiro. Tá bom? Agora o que nós temos que entender? Por que nas nuvens? Por que essa mensagem vindo das nuvens? Eu quero que os irmãos abram comigo no livro de Sofonias, capítulo 1, verso 15. Sofonias é os profetas menores aí, tá? Perto de Ageu, tá? Bem próximo a Zacarias. É o terceiro livro voltando do Antigo Testamento. Irmãos, Sofonias, resumo da mensagem de Sofonias, tá? Sempre há uma urgência na mensagem do Evangelho. A justiça e a imutabilidade de Deus significa que condenará todos os pecadores. O terceiro ponto: o único modo de escapar da ira divina é fugindo para a origem dessa ira, ou seja, encontrar segurança em Cristo, e que boas coisas estão vindo para frente. Então vamos lá, Sofonias capítulo 1, verso 15. Olha só se nós não estamos falando da mesma coisa. Verso 15: aquele dia é o dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e de negrume, dia de nuvens e densas trevas. Ou seja, no verso 14 está escrito assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama
até o homem poderoso. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Essa mensagem da nuvem é mensagem de juízo. Juízo. Então, olha só, nós temos o grande gigante que é vencedor. Ele é semelhante ao Senhor, mas ele não é o Senhor. Tem uma mensagem de preservação e de punição. A face dele, do sol, é a face da santidade e da glória, e os pés dele é o domínio e a expansão. Irmãos, Salmos 97, verso 2. Alguém lê para mim? Alto. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então, a mensagem da nuvem é o quê? Repete para mim. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Vocês entendem isso? Quando a justiça vem do céu, através de Deus, o que acontece? Nuvem e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. E olha só que interessante. Olha só que interessante. Diante dele vai o fogo, que lhe consome os inimigos ao redor. E os seus relâmpagos alumiam o mundo, e a terra os vê e os estremece. Lembra que quando o julgamento vem das nuvens, vem o que logo após? Calamidade. Então, quando a mensagem vem das nuvens, isso aponta para a calamidade. Então, o julgamento mostrado, ele vem das nuvens. Por isso que nós estamos aqui vestidos de uma nuvem. O Evangelho é vestido de justiça, julgamento e punição. Essa é a mensagem de Apocalipse. E olha que interessante, verso 3: e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiam as suas vozes. Que vozes são essas? Da onde João está tirando isso, gente? E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. O que João está falando aqui, gente? Será que a gente pode interpretar isso de alguma forma? Engraçado, né, irmão? A gente vê vários sinais aí que o povo interpreta, é gafanhoto, é símbolo, todo mundo tem uma resposta. Por que ninguém tem uma resposta para isso? Será que eles estão acreditando que no dia do Senhor vai ter um gigante mesmo? Vai ter um gigante que vai ter um pé? Eu não vi isso no filme Deixados para Trás. Tem isso não no filme Deixados para Trás? Não tem um gigante? Ah, poxa, seria legal misturar um pouco de gigante aí no meio dessa história. Ia ficar bem legal. Então provavelmente não é disso que se trata. Vocês estão rindo, né? O negócio é triste. Salmos de número 29. Vamos ver que vozes, que 7 vozes são essas, que 7 trovões que emitiram suas vozes. Salmo 29. E nós vamos ler esse salmo todo, tá? Salmo de número 29. Irmãos, antes da gente ler essas 7 vozes, eu queria lembrar uma coisa para os irmãos. Teve várias vezes na Bíblia que a voz de Deus foi assimilada como trovão. Vamos lembrar? Só no Novo Testamento? Vamos lá. Quando Cristo foi batizado, o que aconteceu? Houve uma voz do céu, como que de trovão. Esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Essa foi uma voz. De novo, o apóstolo Paulo o apóstolo Saulo aí, o Saulo sendo transformado em apóstolo, o que aconteceu? Ele ouviu o quê? Uma voz como um relâmpago aí, não é verdade? Quando Cristo morreu,
também houve relâmpago, houve vozes do céu. E a maioria das vozes, parece que alguns entendem o que está sendo dito ali. Por exemplo, enquanto os soldados achavam que era um estrondo que estava acontecendo, na verdade era Deus falando, era o próprio Cristo falando com Paulo o quê? Paulo, por que você me persegue? Mas se você perguntasse para aqueles que estavam ouvindo, era a voz de trovão. Então, a mensagem é essa: quando Deus fala, a nós que somos eleitos, aqueles que são crentes, ouve a voz de Deus, mas o ímpio é só ameaça, é só terror, porque o que o trovão sugere? Medo. Assim como no Monte Sinai, Deus estava falando com quem? Com Moisés, e o que o povo ouvia? Só trovão. Então o trovão ela é uma linguagem aqui de Apocalipse, apontando para Moisés também, mas é aquela mensagem dupla, que é horror para os incrédulos e voz de Deus para os fiéis. Essa é a mensagem, essa é a mensagem do capítulo 10. Significa consolo para os santos e horror para os ímpios. Vamos ler o Salmo de número 29? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai justiça, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Ou seja, a linguagem de Deus é o que? O trovão. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é o que? Poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. É o relâmpago que quando cai nas árvores grandes e corta. É isso que ele está falando. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. E a grande árvore poderosa. Mas quando Deus lança a sua voz do céu, quebra. A voz do céu é a língua de Deus, é quando ela bate na árvore, racha a pedra, é isso que ele está querendo dizer. Ele o faz saltar como um bezerro, ou seja, o Líbano se assusta, ou seja, ele pula. E o Líbano e o Sirion como dois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. O que nós estamos falando de novo? Trovão e relâmpago. A voz do Senhor faz fazer o que? Tremer o deserto. Vocês lembram quando aquele trovão parece que o chão chega a tremer? Nossa, lá, gente, o relâmpago foi tão forte que o chão até tremeu. Então essa é a voz do Senhor. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Ou seja, o relâmpago assusta as corças ao ponto que o filhotinho dela nasce antes do tempo. E o fogo que é lançado por causa do trovão pega fogo no bosque. Isso que ele está falando, desnuda o bosque. Porque o bosque é um matinho rasteiro. Aí pega fogo, por causa da língua do Senhor. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor prediz o que? Preside aos dilúvios. Ele é o dono das tempestades. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Voltando aqui, qual é o símbolo do dilúvio? O arco. Presidir significa controlar as águas. E qual é o símbolo de promessa de controlar as águas? O arco-íris, que é a aliança que Deus fez com o homem. Vocês entendem? Essa é a linguagem que está sendo utilizada aqui. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força a quem? Ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Nossa, gente, tanta coisa assustadora anteriormente, mas no final ele tem um arco. Ele preside as chuvas, as tempestades, e ele faz o quê? Traz paz ao seu povo. Mas o resto lá ninguém está em paz, não. Então vocês percebem, é essa linguagem que está falando aqui, é essa a ideia dos Salmos de número 29.
Versículo 4 de Apocalipse, capítulo 10. E quando os 7 trovões acabarem de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não escrevas. Você vê que aqui os 7 trovões foram negados que escrevesse, mas se nós fôssemos em Salmo, a gente saberia exatamente o que está sendo escrito. Porque se você contar no Salmo 29, tem 7 trovões aqui. 7 trovões no Salmo 29. E é justamente o texto que está sendo referido. Então ele não escreveu o que está escrito lá, mas o que está escrito aqui no Salmo 29 está escrito aqui. São 7 trovões. Você pode contar aí, são 7. É a mesma imagem. Então ele falou: não escrevas. Por que, irmãos? Não escrevam. Por quê? Por quê que não é para escrever? Irmãos, entendam de uma vez por todas: Deus, Ele vai revelar coisas, mas Ele não vai revelar tudo. Nós temos que ser humildes para entender que há um limite revelacional para nós. Há um limite em que Deus nos dá de entendimento de seus projetos. Por quê? Porque tudo que o Senhor vai falar, Ele fala aos seus. Mas nós temos que entender que Ele vai falar tudo o que é necessário. Mas haverá coisas que assim não será feita. Por exemplo, a teologia de mistério, que a gente chama de teologia do mistério, ela estabelece um limite entre o relacionamento do homem e o relacionamento com Deus. Ela estabelece limites. Nós temos que entender, por mais que conhecemos as Escrituras, sempre haverá coisas que nós não conheceremos. Vou lembrar de alguns textos aqui com os irmãos. Eu não anotei aqui, mas vocês lembrem comigo. O apóstolo Paulo, se justificando a igreja de Coríntios, ele fala assim: eu conheci um homem, não sei eu, se dentro do corpo ou se fora do corpo, foi levado aos céus, e lá foi mostrado a ele coisas indizíveis, que não são lícitas dizer aos homens. Então o apóstolo Paulo nunca comentou o que ele viu no céu. Nunca comentou. E João também viu e entendeu o que os trovões disseram. Só que ele falou: não vai poder ser escrito. Então há limites nas mensagens. Então Deus, ele estabelece por quê? Porque Deus é Deus. A sua glória inteira nunca poderá ser revelada ao homem. Porque conhecer a Deus agora, ela está atrelada à eternidade que nós vamos viver com Ele. Porque na eternidade é que nós vamos conhecê-lo de forma ininterrupta, eterna. Mas enquanto o que é perfeito não ser revelado a nós vamos vivendo como um espelho, com imagem distorcida, até que o perfeito se revele. Essa é a teologia do mistério. Nem o pastor de vocês vai saber toda a verdade. Por mais que o pastor tenha estudado aquela coisa toda que os irmãos sabem, mas ele não sabe tudo e não saberá. Essa é a grande vantagem, meus irmãos. As verdades do Senhor são assim. Vamos lá. Verso 5: e o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, não haveria mais demora. Entenda bem, esse grande anjo fez uma afirmação de que a partir de agora não haverá mais demora. Deus vai vir com o julgamento. Talvez você pode estar perguntando: nossa, mas já tem quase 2000 anos essa história, né? E por que Deus não veio ainda? Então vocês percebem que parece que Deus, ele marca, se você levar em consideração que o anjo grande é o Evangelho,
e que ele é vencedor, e que a sua voz é falada para os quatro cantos do mundo, as grandezas de Deus é falada, o ímpio é admoestado e o crente é consolado através do Evangelho. Isso implica que o quê? Logo após a pregação e o Evangelho que segue vencendo para vencer, logo após essa mensagem, o que acontece? Não tem demora mais. Quando o Evangelho terminar de cumprir o seu propósito, que é selar todos os santos de todas as eras, o Senhor vem sem demora. Então o número de santos já foi determinado por Deus, e quando alcançar esse número, que a gente não sabe qual é, aquela teologia do mistério novamente, o Senhor vai vir no seu julgamento. Então, e o capítulo 11 que se segue, já é o capítulo do julgamento. É o cavaleiro da morte, o cavaleiro amarelo. O capítulo 11 vai começar a falar dos outros 3 cavaleiros que estão associados à pregação do Evangelho. Então vocês vão perceber isso no próximo estudo, tá bom? Mas esse juramento não é em vão, porque ele é jurado pelo Deus eterno. Essa mensagem de juramento, ela está em Gênesis 14, 22. Alguém lê para mim? Gênesis 14, 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Engraçado que há uma promessa. E qual é o contexto? Depois que ele tinha vencido os reis de Sodoma e Gomorra, olha só, depois dele ter recebido, depois dele ter dado os despojos, de quando ele se juntou para guerrear contra os outros povos lá, e ele saiu vencedor, e ele jurou ao Deus do céu. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que digas: eu enriqueci a Abraão. A questão aqui é o juramento. O anjo, ele faz um juramento. E qual é o juramento? De que ele não vai demorar, de que ele vai cumprir. Então o Evangelho é o juramento de que ele vai cumprir todas as suas promessas. Vamos ler em Deuteronômio 12, 7, um pouquinho mais para frente de Gênesis. Deuteronômio 12, 7. Esse levantar as mãos e jurar era uma convicção pública, uma demonstração pública de confiança. Era uma declaração pública de juramento, e a pessoa teria que cumprir esse juramento. Alguém achou 12:7? 12:6. É Deuteronômio 12. Você começou do 6 aí? Você achou bonitinho o 6? Fala das nossas mãos. Acho que eu devo ter anotado errado, tá? Mas enfim, irmãos, não é 12 mesmo, tá certo. 12 sim, 12:7. Vamos lá? 12:7 está escrito o quê? Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrarei com tudo que fizestes, vós e as vossas casas, no que vos estiver abençoado o Senhor
vosso Deus. Não está aqui, né? 12:7. No 12:6, pastor. No 12:6. A este lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e ofertas votivas, e ofertas voluntárias, primogênitos das vossas vacas. Não, está aqui não. Não está. Mas o juramento, irmãos, é isso. Não me perdoe, acabei me perdendo no texto aqui. Mas o juramento, quando é feito por Deus, é um compromisso público. E está escrito assim, no verso 6: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar que nele há, que não haveria mais demora. A questão aqui, irmãos, não é que a gente sempre fala de demora, a gente calcula tempo. Nós temos isso em mente, né? Quando algo não é demorado, você fala é algo que vai acontecer rápido. Mas nessa visão aqui, não se trata disso. Se trata de eminência do acontecimento. O vir depressa significa repentinamente. Vocês entenderam? É algo que vai acontecer repentinamente. Não é algo que vai acontecer hoje. Olha, ele prometeu que vai acontecer. Não é isso que o texto está falando. Ele está falando que é de forma repentina, breve, rápida. Ou seja, você está aqui distraído, quando vê, aconteceu. Então, sem demora não significa que agora já, significa que quando vai acontecer vai ser repentinamente. Essa é a ideia escatológica. É aquilo que quando ninguém está esperando, acontece. Por isso que o tempo todo, o tempo inteiro, a Bíblia adverte para que sejamos sábios, caminhando de forma diligente, remindo o tempo, observando as coisas, tendo a vida santa e digna. Por causa de quê? Que vai acontecer e ninguém vai ver. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Está escrito assim no verso 7. Prestem atenção comigo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vamos lá. Nós temos na sexta trombeta, que está apontando para a sétima trombeta, que está falando que quando a sétima trombeta tocar, o que vai acontecer? Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas e seus servos. Irmãos, deixa eu falar, que segredo de Deus é esse? Aí você fala, nossa, segredo deve ser mistério. Algumas palavras está escrito mistério de Deus, tá? Algumas traduções, que a palavra é mistério. Irmãos, algo só é segredo e só é mistério até que se conte. Vocês estão percebendo? E esse segredo foi contado a quem? Esse mistério foi contado a quem? Aos seus servos. E ele fala quem são os seus servos? Os seus profetas. E qual é o segredo? Qual é o mistério? Vocês nem imaginam, né? O Evangelho é o Evangelho. O mistério é que Deus se encarnou e habitou entre nós. Esse era o mistério do Antigo Testamento, que só foi revelado no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele fala do mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? O Evangelho, o Cristo redivivo, o Deus que encarnou, morreu e ressuscitou. Esse é o mistério. Todos os profetas contavam um mistério. Qual era o mistério? Cristo. Porque Cristo era um mistério. Porque Cristo permeava todo o Antigo Testamento e ele só foi revelado no Novo. Então, parecia que tinha sempre um mistério, uma coisa para ser revelada, uma coisa para ser revelada, uma coisa para ser revelada. Que coisa é essa que foi revelada? Cristo, a sua mensagem, o Evangelho, que Cristo e o Evangelho, eles estão associados. Por isso que quando você vê aquela mensagem que está em Coríntios, eu não sei se é 14,
que ele fala assim: porque aquele que fala em línguas, ele fala mistérios com Deus. A palavra ali, aquele que fala em línguas, ele fala mistérios de Deus. E qual é a mensagem que é falada nas línguas estranhas que o pessoal chama hoje, mas são idiomas, as línguas idiomáticas? Qual que era? Vai em Atos 2. O que era? Aí ele falou: cada um de nós misteriosamente conseguimos ouvir a mensagem de Deus, de Cristo, em nossos próprios idiomas. Então, quando se fala mistério com Deus, isso não significa que você está falando ali e está rolando um mistério e tal. Não. É que quando você fala em língua, você fala em mistério, ou seja, você fala um segredo. Qual é o segredo? O Evangelho. Mas para esse segredo ser dito para a igreja é necessário o quê? Que alguém interprete. Esse é o papel do profeta: interpretar. E o que o profeta fazia no Antigo Testamento? Interpretava o segredo, o mistério. E qual é o mistério? Cristo. A mensagem de Cristo e a mensagem do Evangelho. Então, gente, o mistério lá é esse. E o apóstolo Paulo várias vezes vai citar esse mistério. O mistério que nos foi revelado, o mistério que era Cristo. Ele várias vezes no Novo Testamento ele vai citar que mistério é esse. O mistério é a pregação do Evangelho, a pregação do Cristo que morreu e ressuscitou. Esse é o grande mistério. Como que pode um homem, Deus encarnar no homem, e esse homem morrer, Deus morrer e Deus ressuscitar? É um mistério. Esse é o mistério. E esse é o mistério que nós falamos por aí. É um mistério que estamos contando. Já tem 2000 anos de mistério sendo contado. E qual é o mistério? Cristo ressuscitou. Cristo voltará. Essa é a mensagem. Vocês entenderam agora? Esse é o mistério. Ninguém nunca explicou qual é o mistério, né? Então, quando alguém fala mistério, o mistério é o próprio Cristo, a revelação da sua mensagem. Tá bom, irmãos? Muito interessante isso, né? Então, olha só, o segredo é a mensagem. Ela é clara para nós e obscura o mundo de toda a destruição e aponta para o futuro. Olha só, qual é a mensagem que nós temos em Apocalipse? Ela é extremamente clara para nós, que é um Deus que vai nos consolar, que vai nos guardar, que vai nos guardar do grande dia da tribulação. Sim, Ele vai separar para que nós não nos percamos nos momentos de dificuldade. É Ele que nos guarda. E o mistério é que para nós entendemos a mensagem e o ímpio não entende. Esse é o mistério. Por isso que os trovões, quando falavam, os de Deus entendiam, mas os que não eram, não entendiam. O apóstolo Paulo entendia qual era a mensagem: dura recalcitrar contra mim, enquanto os soldados ouviam o quê? Só um barulho de trovão. Ou seja, o mistério que é oculto ao mundo, mas ele é revelado aos pequenos. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Por quê? Porque Deus ele ocultou aos sábios e revelou aos seus pequeninos. E o que ele revelou aos pequeninos? A mensagem do Evangelho. Vocês perceberam agora? Então esse é o mistério. Quando falar qual que é a palavra mistério na Bíblia, vocês já sabem o que é. Então, meus amados, olha só. Vocês vão perceber que o anjo só toca no capítulo 11, verso 15. Você vai ver que a sétima trombeta, ela vai ser só tocada no capítulo 11, verso 15. Mas enquanto, irmãos, quando for tocada a trombeta para julgar a humanidade, adivinha? Nós já descobrimos no capítulo 10. É que Deus está vindo sem demora. Ele vai vir rápido. Ele vai vir para julgar. Essa é a mensagem que vai ser apontada. Ou seja, esse é o segredo. E todos estão desapercebidos. Esse é o grande segredo. É que o Evangelho está sendo pregado para nós, mas todos estão desapercebidos. Abram comigo Mateus 24, 36 e 39. Mateus 24, do verso 36 ao verso 39.
Pode ler. Mateus 24, do 36 ao 39. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o anjo do céu. Opa, quem é esse que está em pé? Que é o anjo que desceu do céu, vocês lembram? Nem o anjo do céu sabe. Ele está trazendo uma mensagem que está no livrinho. Esse grande anjo, nem ele sabe. Vai. Nem o filho, mas unicamente meu pai. E só o Até o 39. E como foi nos dias de Noé? Ou seja, como foi aonde? Nos dias de Noé. Quem é que está trazendo um anjo que está trazendo um arco que lembra o quê? Os dias de Noé. Vamos lá. Não tem nada parecido aí, né? Mas vamos lá. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e então perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vocês estão percebendo qual que é então a mensagem? A mensagem é que os crentes estão atentos e o mundo está desapercebido. Eles seguem as suas vidas como se não houvesse amanhã, achando que tudo que eles têm para viver é o que eles estão vivendo hoje. Mas o Senhor virá repentinamente. E o que vai acontecer? Quando eles perceberem, a arca está fechada, a condenação chegou. Essa que é a mensagem. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Verso 8: E a voz que veio do céu, que ele tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu estou imaginando aqui o João vendo aquele gigante que está com a mão de um lado e do outro e fala: toma o livrinho. Porque o livrinho pode ser pequeno para o anjo, né? Mas para João não. Deve ser grande, né? Porque o gigante está ali, né? Sobre o pé, sobre o céu, sobre a terra. Então ele fala o quê? Pega o livrinho. Meu Deus do céu! Da onde que João tirou esse negócio, gente? Do tal do livrinho? Por que o João tem essas coisas, né, gente? Nossa, João tem cada uma, né? Então, irmãos, e não é que tem o livrinho? Ezequiel, capítulo 2, verso 9. Vamos tentar entender que livrinho é esse que está na mão do anjo? Alguém assim que lê, por favor, tá? Profeta Ezequiel. É capítulo 2, verso 9. Já pode ler, tá? Assim que achar. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Opa, nossa, parece que a gente está falando da mesma coisa. Continua. Agora, você já leu esse texto? Agora vai para o capítulo 3, verso 1. Logo embaixo. Depois me disse: Filho do homem, come o que achareis. Come este rolo e vai e fale à casa de Israel. Continua, só mais um pouquinho. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Continua. E disse: Filho do homem, dá-lhe de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Continua. E disse-lhe: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e diz-lhes as minhas palavras. Quais as palavras? Porque tu não és enviado a um povo distante. Fala, o povo distante. Fala nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Ou seja, a
a mensagem que ele tem é para aqueles que estão no meio dele. E qual é a mensagem? Condenação. Então nós temos que entender o que, irmãos? Que não há nenhuma novidade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é doce aos lábios, mas ela tem uma dificuldade muito grande de ser digerida. Você vê que todo mundo facilmente fala do Evangelho, mas ele não absorve o Evangelho, ele não come do Evangelho, ele não digere, isso não faz diferença nenhuma para eles. E aqueles que ouvem o Evangelho e não digerem, é condenação. Essa é a mensagem do livrinho, porque o Evangelho, irmãos, ele é suave na boca, mas o estômago, ele é uma pedra, não dá para digerir facilmente, principalmente se o Evangelho for de verdade. Esses daí que tem por aí, coach, essas igrejas aí que vendem terreninho no céu, que faz aquelas presepadas todas, é uma outra coisa. Mas será que é daí mesmo que ele está tirando? Me parece que sim. Mas eu queria que os irmãos também abrissem comigo no Salmo 119. A gente não vai ler todo não, tá? Salmo 119, no versículo 103. Então, o que é este livrinho que é doce na boca? O salmista vai responder para nós, porque a gente não sabe que livrinho é esse. Então a gente vai perguntar para o salmista, e o salmista ele vai responder: que livrinho é esse que parece que é doce à boca, mas Ezequiel disse que era amargo no estômago? O que ele fala? Eu vou ler para vocês. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel na minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto o caminho da falsidade. Então nós entendemos que a palavra de Deus é o livrinho, e o livrinho representa o quê? O Evangelho, que ele é doce aos nossos lábios, mas ele é amargozinho no estômago. Mas é doce a palavra. Meditar sobre ela que é complicado, né? Então olha só, note que o primeiro cavaleiro é sempre seguido pelo segundo, pelo terceiro e pelo quarto. Ou seja, quando o cavaleiro branco, o Evangelho, a palavra de Deus, ele segue vencendo para vencer, o que vem atrás? Perseguição, lutas, morte e, acima de tudo, destruição do ímpio. Então o Evangelho, ele é uma bênção porque ele alcança os selados, mas ele é amargoso para os outros. Por quê? Porque é condenação. Então nós temos aí, verso 9: e fui ao anjo, dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma e come, e ele fará amargo ao teu ventre, mas doce à tua boca, e será doce como o mel. Ele está citando o salmo aqui que nós acabamos de falar. Então, meus amados, prestem bem atenção. Tomei o livrinho na mão do anjo, comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, ficou amargo. O meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizei outra vez a muitas etnias, a muitas nações, a muitas línguas e reis. Algumas devem estar aí, autoridades. Então nós estamos falando de quê? Do Evangelho, irmãos. O livrinho que é dado pelo anjo poderoso, que é entregue à mão, você vai ver isso muito similar. O que acontece? É o Evangelho. Ele está fazendo uma ligação direta com o cavalo branco. Direta. Por quê? Porque foi dada a mesma mensagem,
que ele fosse triunfante, vencendo para vencer, fazendo o quê? Pregando. A palavra profetizar aqui é pregar a muitos povos, nações, línguas e reis, ou seja, o Evangelho cumprindo o seu propósito. E qual é o propósito do Evangelho? Alcançar o mundo inteiro. Então nós percebemos então que o nosso livrinho se trata do quê? Do Evangelho, a palavra pregada a todos. Então nós percebemos que agora tudo que nós aprendemos, ou seja, irmãos, essa revelação que nós temos aqui no capítulo 10, ela é uma revelação do próprio Evangelho. Ela está marcando os últimos acontecimentos. Quando nós, irmãos, lemos nos capítulos anteriores, capítulo 6, quando nós lemos logo depois que o cavaleiro branco venceu, o que aconteceu? Nós vemos a destruição final do mundo, lembra? Então, o que vocês acham que vão acontecer no capítulo 11? O mundo vai ser destruído mais uma vez, ou seja, vai encerrar o terceiro ciclo, que é o que? O sexto selo, que agora é o que? A sexta trombeta. Vocês estão percebendo que a sexta trombeta que vai ser tocada agora não é a sétima? Ou é a sétima que vai ser tocada? Nós mencionamos aqui em cima que qual que vai ser tocada? É aqui, ó, no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta. Ou seja, a próxima trombeta que vai ser tocada, ela vai ser o quê? Finalizando, porque a sexta trombeta, por incrível que pareça, ela finaliza a recontagem, e a sétima trombeta, na verdade, é uma abertura para o quê? O primeiro cálice, que é o cálice da ira de Deus. Sempre o sétimo, sempre o sexto é só a abertura do sétimo. Nós vemos isso nos 7 selos, que o sétimo selo, na verdade, era a primeira trombeta. Agora vocês vão ver que a sexta trombeta, na verdade, a sétima trombeta, na verdade, é o primeiro cálice. Por quê? Porque a história vai ser recontada novamente. Então aqui, irmãos, nós estamos encerrando a terceira recontagem, ou seja, a história que é contada e recontada nos seus mínimos detalhes. Agora que nós veremos no capítulo 10, meus amados, no capítulo 11, é só perseguição, ou seja, vai revelar quem são esses próximos cavaleiros. Vocês vão ver o capítulo 11 como será, entendeu? Vocês vão perceber que são o quê? Perseguição aos cristãos, depois julgamento dos ímpios. E meus irmãos amados queridos, cheguem na hora no próximo capítulo, porque vai ser chumbo grosso. Tem muita coisa aqui para explicar, que vai demandar bastante tempo, e nem sei se nós vamos conseguir explicar o capítulo 11 na próxima aula, mas eu creio que nós vamos tentar, tá bom, meus amados? Por enquanto é hoje, estamos aí, nós falamos do capítulo 10 com muito esclarecimento. Tem alguma dúvida a respeito do capítulo 10, meus amados? Creio que não, né? Aqueles que tiver dúvida nos ouvindo, pode perguntar, que nós vamos ter o máximo de prazer em respondê-lo. Então, meus amados, vamos colocar de pé. Esse momento nós estaremos encerrando o culto de ensino nesta noite, amém? Vamos orar, agradecer a Deus, porque Ele tem revelado a Tua palavra a nós, e aquilo que Ele não revelou é para que a gente não soubesse mesmo, né? Então, nós sabemos disso. Vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Sua mensagem revelada, pelo Teu propósito cumprido. Pai, continua abençoando a Tua igreja, abençoando, Senhor Jesus, o Teu povo na terra. Que essas revelações elas possam alcançar o maior número de pessoas possíveis, e que na medida que essas pessoas forem alcançadas, o esclarecimento das Escrituras, o comer desse livro que é tão doce, produza alguma coisa em seus estômagos, e eles possam digerir da Tua palavra, entender que essa mensagem ela é profícua, ela é produtiva, ela traz, Senhor Jesus,
aquilo que é necessário para que nós sejamos salvos e que possamos alcançar os céus. Peço que o Senhor despeça o teu povo em paz. Peço que o Senhor abençoe aqueles que não puderam estar presentes hoje no culto e que a sua graça seja derramada por todo o seu povo, tanto aqueles que estão presentes quanto aqueles que nos ouvem. E nós fazemos isso nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode desligar para mim, por favor? Agradeço a presença de todos os irmãos. Amém.